Olá, continuando aqui nos estudos da introdução ao verbo, né? Nós vamos agora trabalhar com o verbo hebraico. Eu quero compartilhar aqui com você. Deixa eu ver. Nós vamos falar sobre as famílias do verbo, né? Um minutinho apenas para que a gente possa colocar tudo certinho. Ok, a gente já falou sobre a raiz. Agora, vamos falar sobre... Então, lembrando que eu estou compartilhando com você a tela, lembrando que nós estamos utilizando aqui um site, Hebrew for Christians. Assista o primeiro vídeo, né? Você pode procurar essa... Hebrew for Christians. Aqui, ó. Hebrew4Christians.com. Ok? Se você quiser, você pode ir direto a esse site. Você vai chegar aqui, né? Você vai, o site está... Esse aqui já é uma página assim. Você entra na gramática, você vai chegar a essa página aqui. Ok? Learn the language of kingdom. Ah, está em inglês e tal. Simples, você vem aqui. No caso desse navegador que eu estou usando, que é o Edge, né? Eu tenho as opções de tradução. Isso existe também no Google Chrome. Então, você pode fazer essa tradução, olha, aprenda a língua do reino, Shalom, né? Sejam bem-vindos ao Hebraico para Cristão, algumas características, o alfabeto e tal. Só que o que você vai fazer é vir aqui para gramática, tá? E aí você tem as gramáticas aqui, ó, note que como eu já deixei para ele traduzir automaticamente, ele já traduziu. Tradução não é lá grandes coisas, mas, por exemplo, se você encontrar a palavra, a letra num, ele vai traduzir por freira. Então, é uma tradução automática. Mas ajuda a gente a conhecer. A gente já viu aqui na introdução aos verbos, a gente já viu a questão das raízes, está lá no vídeo 1, ok? Já deu uma olhadinha aqui nessa questão. Mas vamos partir daqui para que a gente relembre algumas coisas. Vamos lá. A raiz do verbo, lembra? Shoresh, ok? A raiz do verbo ela pode ser acrescida de prefixos e sufixos e de vogais, ok? Da mesma raiz saem os caules, né? Você tem um tronco principal que tem aqui, que vai pegar o significado, sempre é o mesmo significado, com aspectos e com maneiras diferentes de se expressar. É o mesmo significado. Então, a semântica permanece a mesma, e o que muda são os aspectos, as maneiras, o jeito do verbo ser expresso. Então, você tem a maneira simples, a maneira intensiva, ok? E a maneira causativa. A gente já viu isso, eu vou deixar isso aqui lá para vocês. Aqui, ó. O verbo tem dois tempos, basicamente não são só dois, mas por enquanto a gente está trabalhando com esses dois. Pode-se dizer que são 5, tá? Você tem as raízes verbais, que são o shoresh, que são, normalmente são de 3 letras, e a raiz pode ser forte, sem o gutural, sem a letra nun, sem o yud, e fracas, que vão ter ou uma gutural, ou um nun, ou yud, ok? A gente tem aqui, descobri por que esse negócio não estava dando certo, estava colocando no lugar certo, você estava lá do outro lado, está aí. Então, olha só, você tem, é usado como modelo o verbo, a palavra poel. Poel é palavra, simplesmente palavra. Palavra. Ok? No caso aqui é muito mais, que a gente pode dizer que é um vocábulo. Ok? Esse é o significado. Então, eles pegaram essa raiz, né, e usaram, perdão, deixa eu voltar aqui, ok.
usaram isso de uma maneira paradigmática, quer dizer, a primeira letra é a posição 1, a segunda letra é a posição 2, a terceira letra é a posição 3. Então, você vai encontrar aquilo que a gente vai estudar agora, que são as famílias verbais, tá bom? Então, vamos trabalhar com isso aqui. A gente costuma dizer que o hebraico ele tem a raiz. A raiz são essas 3 letras. É muito importante você saber identificar a raiz, ela está sempre presente. Ela vai o hebraico trabalha com aglutinação, então ele vai aglutinando prefixos, sufixos, às vezes infixos, coisas no meio, e os sinais massoréticos são colocados embaixo e acima, né, de uma forma que não mexa com as consoantes. As consoantes têm que permanecer exatamente como elas estão no texto consonantal. Esse texto produzido assim é chamado de texto massorético. O texto massorético é o texto que nós usamos para traduzir a Bíblia e para trabalhar, porque ele vem com uma pontuação massorética que indica as vogais, são os sinais vocálicos, indica a cantilação, quer dizer, a maneira de trabalhar a leitura, e indica também as questões gramaticais que estão presentes. É uma coisa extremamente rica que os maçoretas criaram no decorrer aí de 12 séculos, desde o século II depois de Cristo até o século XII. Eles foram trabalhando e desenvolvendo essa chamada tradição maçorética, que produziu o chamado texto massorético. O texto massorético é o texto que nós usamos. Existem edições críticas do texto massorético, existe a Stuttgartense, existe a Bíblia Sacra, eu tenho aqui, olha, a Bíblia Sacra, tá? Nesse aqui eu tenho tanto o Antigo Testamento em hebraico quanto o Novo Testamento em grego, nas melhores versões que nós tínhamos lá no início. Então, o Novo Testamento em grego está na 28ª edição e o Novo Testamento em hebraico está na 4ª edição da Bíblia de Stuttgartense ou da Bíblia da UBS, que também são textos extremamente bem preparados, são textos críticos, com aparatos críticos muito bons. Ok, a gente pode dizer, então vamos pegar aqui e entender esse processo, né? Então, quando ele diz aqui que observe a raiz para a palavra, costa aqui seria a raiz, ou o termo usado é shore, né? Alguma coisa assim. Então, é chamado de costa aqui, mas é provavelmente por causa da tradução. Deixa eu ver se eu tenho aqui a texto original para ver o que ele traduz por costa. Às vezes, outro dia ali, ele traduziu num por freira. Não é freira coisa nenhuma, né? Hebrews for Christians, deixa eu ver. Hebrew for, com o número 4, Christians, né? Que ele chama de shore, deixa eu ver, de costa. Está aqui. Roots are dividido entre three groups, Noah, Gizha. Ok. Note que o shoresh é raiz em hebraico, ele traduziu por costa, porque shore em inglês é costa. Então, a raiz, vamos lá, em vez de costa aqui é raiz. Note que é shorish, que é a raiz, para a palavra poal, é fraca, porque tem uma gutural aqui, né? Em sua segunda posição. Por outro lado, o verbo chamar é um verbo forte, uma vez que nenhuma das 3 posições da raiz contém uma letra gutural, ou um yud ou um nun,
Em inglês é freira, por isso que ele traduziu, na posição 1. Note que algumas gramáticas hebraicas se referem confusamente às posições da letra da raiz, usando, não sei se é confusamente, porque é a maneira original que os judeus se referiam. Então, como a primeira letra é o P, a segunda letra é o Ain, a terceira letra é o Lamed, ao invés de gutural, ele diz P gutural. Então, note aqui, né? Ele pega aqui as 3 letras da raiz, e estas 3 letras da raiz, elas são interpretadas. Note a palavra catal, que no caso aqui, quando você fala sem a vocalização embaixo, você simplesmente cita as letras. Kof, tet, lamed. Kof, tet, lamed é um verbo forte, que é uma raiz forte, significa matar, ok? Amar, amad, já é, olha, a primeira letra é uma gutural, então é um gutural ou P gutural, ó, P gutural, ok? Gaal, Gaal tem uma gutural, né? O Aleph é uma letra fraca na segunda posição, então ela é chamada de 2 gutural ou, qual é a letra do meio? Ain gutural, ok? Ao invés do Ain, você tem um gutural, que pode ser o próprio Ain, ok? Barar, ok? Barar, Bereshit barar, Elohim, se não me engano, o verbo aqui é criar, mas vamos lá. A primeira letra é forte, a segunda letra é forte, a terceira é fraca, por ser um ret. Então, é um tipo 3 gutural ou lamed gutural. E há o caso em que mais de uma letra é gutural, chamada duplamente fraca, mas pode ser usada também, olha, P-Ain ou P-Ain lamed re, tá bom? Essas coisas vão formar os tipos de verbos fracos. Então, vamos lá. As famílias dos verbos hebraicos. O tipo de ação de uma raiz é expresso em um binyan. Binyan é tronco ou grau. As gramáticas mais antigas usam o grau do verbo. A gramática do Futato usa padrão do verbo. E algumas gramáticas usam o termo tronco verbal. Por que tronco? Porque binyan é justamente isso. É um galho, é um tronco, é um caule. Okay? Muitas vezes descrito como uma casa ou estrutura linguística, e por extensão como um caule ou ramo derivado de uma raiz básica. Existem 7 benyamin, ou graus, ou tronco, depende da gramática que você usar. Cada um com seu próprio padrão, por isso que o Futato usa a palavra padrão vocálico e modo de ação característico. Quando um shoresh, quer dizer, uma raiz, aquelas 3 letrinhas, segue esse padrão, a sua ação mudará, mas o seu significado básico será mantido. Vou mostrar isso agora. Alguns benyamin estão ativos, então o sujeito é quem realiza a ação, é a voz ativa, outros são passivos, o sujeito recebe a ação, e um deles é reflexivo, ou seja, o sujeito tanto faz quanto é afetado pela ação. Os 7 benyamin têm cada um 3 tempos: passado, presente e futuro. Esse passado é dado pelo catal, o presente normalmente é dado pelo cotel ou particípio, catal ou perfeito ou completo, presente ou cotel, em hebraico, que já ajuda a gente a entender como é que a estrutura é, mas mais conhecido nos gramáticos como os particípios, ok? E o futuro, que é dado pelo ictol, ok? O ictol é o que nós chamamos de, o que as gramáticas chamam de incompleto e imperfeito. Então, continuando. Bem como outras construções verbais, como infinitivos, de modo que uma única shoresh, praia aqui, shore, ele está entendendo como shore, tá?
praia aqui não é aquela tradução feita às pressas, então, feita pelo tradutor automático, ele entendeu que era um shoresh. Shoresh aqui é raiz. Uma única raiz pode ser usada para descrever um monte de nuances sobre a ação característica de qualquer forma conjugada. Por enquanto, é melhor simplesmente lembrar que um binyan é padrão de vogais, ou um grau do verbo. O nome de cada binyan, por exemplo, Paal, Piel, é a forma do terceiro masculino singular desse padrão. Lembra aquele verbo que foi usado? Paal, tal, ok? Então, olha o que acontece aqui. Aqui, no grau simples, ele é Paal. O padrão usado aqui de vogais é kametz, patá. O padrão usado aqui é um prefixo mi, mais um shevá e um patá. Então, olha só como é que fica. Nifal. Aqui, esse paal é reduzido a cal. Então, quando você diz, olha, ele está no grau, ou no padrão, ou no benian, cal. É o padrão mais simples, voz ativa. O padrão mais simples, voz passiva. No segundo nível, você tem um grau mais intensivo, um benian, que indica intensidade. Por isso, a primeira letra leva ao dagesh, que faz com que essa primeira letra seja forte e dobrada. Quer dizer, são duas letras, esse é um dagesh forte, não é um dagesh lento. Então, piel, qual é o padrão? É o hirek e o serê. Na voz passiva, é pual, ok? E na voz reflexiva, está aqui, que é intensiva também, é o ritpael, ou ritfael, tá? Então, usando aqui. E a terceiro nível é o grau causativo, padrão causativo, ou o benian causativo. O benian causativo é caracterizado pela presença do ret. No ativo, na voz ativa, ele é o ri, e aí você tem um shevá aqui, um outro hirik yud aqui, então eifil e rufal, eifil e rufal, ok? Vamos ver isso mais explicado aqui, né? Olha aqui, um verbo binyan, quer dizer, um binyan do verbo, uma família de verbos, é um ramo da raiz que é usado para indicar as propriedades da voz, pode ser ativa ou passiva, as ativas estão desse lado aqui e as passivas estão desse lado, usando esse modelo da árvore aqui. Em hebraico, os 7 maiores binyanim, plural, são os seguintes. O palm, stem. Stem é padrão, em hebraico. Em inglês, quando ele não traduziu STEM aqui, esse STEM, você vai ver em gramáticas inglesas ou americanas, você vai encontrar esse termo aqui, STEM, para o que nós estamos dizendo aqui, que é o benian, em hebraico, ou em português, pode ser traduzido por padrão, por tronco, eu uso tronco, que é melhor, algumas gramáticas também, e grau. Depende da gramática que você usar. Lembre-se que tudo isso está se referindo ao mesmo fenômeno. Qual é esse fenômeno? No grau Paal, que é chamado também de Cal, você tem uma ação simples na voz ativa. No Piel, né? No grau Piel, que é uma ação intensiva na voz ativa. Note que ele está subindo por esse galho aqui. No Ifil, aqui, ó, no Ifil, é uma ação causal na voz ativa. E no ritpael é uma ação intensiva, mas reflexiva. O sujeito é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Do outro lado, nós temos as vozes passivas. Você tem o nifal, o grau nifal, ou o tronco nifal, ou o benian nifal, uma ação simples na voz passiva. No pual, que note, cal nifal,
piel, pual, e fio, ofal, ok? Então, no pual é uma ação intensiva, mas na voz passiva. Ofal, que é uma ação causal na voz passiva. Então, o caule ou o beniano, paal, é básico. Nós quase não usamos paal, quase nenhuma gramática usa paal, porque os hebraicos, as gramáticas hebraicas chamam de cal, ok? As outras raças são derivadas dela. Quase 70% dos verbos é paal. A costa, que ele chama aqui, que é o shoresh, que é a raiz, é a forma raiz de todos os verbos. Olha só o 7 binyanim aqui. Né? Cada verbo pode levar sufixos para pessoas e números com a vogal padrão, mudando por sílabas. As raízes com letras guturais, que tenham e comecem com iud e um num, são fracas. Mas aqui ele vai tratar de uma raiz forte. Então, vamos lá. O paal, o cal, do verbo escrever, que é kaf, tav, bet, kaf, tav, bet, que é, se você puser no grau cal, ele vai estar escrito katav. Katav é a terceira pessoa, então ele escreveu. Escreveu, simplesmente isso. Ok? Se você acrescentar o padrão, o ni e essas vogais, olha só, você acrescenta o ni e as vogais aqui, você troca essas vogais. Então, ele já virou um nifal. O nifal do verbo katav é niktav. Niktav, se eu disser katav, ele escreveu. Aí, é claro que cada um desses verbos vai ter a sua conjugação, depois nós vamos ver isso. Mas, katav, ele escreveu, terceira pessoa. Sempre a terceira pessoa que é o padrão. Niktav, ele foi escrito. Ele ou isto foi escrito. Ok? Escrito. Papel, em papiro, em areia, alguma coisa assim. Ok. Quando eu pego o padrão intensivo, qual é a característica do padrão intensivo? Primeiro, olha só, na primeira letra da raiz, você tem o I, o hirik, ok? Na segunda letra, você tem um dagesh, porque esse dagesh dobra a letra, e aqui você tem um serê. Há ocasiões em que você tem o hirik e o ud, o dagesh na segunda letra e o serê. Note que nesse verbo aqui, não dá para você pôr o dagesh na segunda letra, ele vai para a primeira letra, porque a segunda letra é uma gutural. E esse é um verbo, embora ele seja o padrão, ele é fraco. Então, olha aqui, o que acontece com a raiz katav. Você acrescenta o hirik e o ud aqui, que tev. Note que aqui você tem um dagesh forte que dobra essa letra. Então, que tev, o T fica um pouquinho mais forte. Tev significa ele gravou. É como se ele tivesse feito na pedra. Então, ele não é uma escrita simplesmente, é uma escrita intensiva. Então, não significa mais escrever simplesmente. Embora gravar na pedra também seja escrever, mas é gravar de uma maneira forte, de uma maneira intensiva. Ok? Se você usar o pual, que olha o padrão aqui das vogais, olha, o A e o dagesh no meio. Lembra que o grau intensivo, ou beniano intensivo, ele sempre leva dagesh na segunda letra. Tá? No caso dos verbos fracos, cada um tem um jeito de fazer isso. Então, vamos lá. No caso aqui é um shurek, e você pode, eventualmente, dependendo da letra, ter esse é o kibbutz e esse é o shurek, desculpa. Você tem um kibbutz aqui, que é um pouco mais fraco, mas há ocasiões em que necessita do shurek, que é mais forte. Tá? É uma consoante longa por natureza. Então, é ua, por isso que é pual, ok? Como é que vai ficar no katav? É kutav. Kutav.
Kutav, ele foi gravado. Ele gravou, ele foi gravado. Ok? Aí vamos ver o grau reflexivo, seria quando ele escreveu para si mesmo. Qual é a característica do grau? Essas duas letras, o het e o tav. Nesse caso aqui, o tav é absorvido por essa aqui, por ser um verbo fraco, mas o padrão é esse, olha, as 3 letras estão aqui, você tem a indicação de ser um grau intensivo. Então, quais são as vogais? O hirek, o shevá, nesse caso é um shevá sonoro, desculpe, esse caso é um shevá mudo, um patá e um shevá sonoro. Então, olha aqui, o prefixo hit vai fazer o seguinte, hit katev, hit katev, ok? Esse aqui não é shevá, perdão, esse aqui é um serê. Então, hit katev. Hit katev, ele escreveu a si mesmo. Existe isso? Não. Seria como se a letra se escrevesse a si mesmo. Agora, você tem os graus causativos. Olha que interessante aqui. O padrão, ou benyamin, é dado pelas vogais aqui, olha. Hirek, shevá e hirik. Por isso, ele é chamado de ifil, rifil, ok? O que acontece? Você não tem dagesh nenhum, você tem o prefixo ri, o shevá e o hirek, que pode ser hirik yud ou não. Então, a outra possibilidade é ri, nat, dependendo do sufixo que vier no final. Ele até usa aqui para a segunda pessoa do masculino. Então, a terceira pessoa fica assim, rictive. Rictive significa ele ditou, porque ele fez escrever. Ditar é fazer escrever. Por isso que é grau causativo. Rictaveta. 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 Esse tá é mais leve. Então, você ditou, está na segunda pessoa, masculino singular. Ok? O rufal é o grau passivo. Olha, o padrão é o kibutz, o shevá e o patá. Ou pode ser rofal. Este aqui é um kametz katon, não é o kametz gadol, que tem som de A. Esse tem som de O. Ok? Então, olha só. Pode ser rufal ou rofal. Tá? No caso aqui, olha. Huktav. Huktav. Huktav é o rufal do katav, que significa foi ditado. Ele ditou, ele foi ditado. É a voz passiva. Ok? Então, isso, bom, por enquanto, é isso, para você entender os benyamin, que são os troncos verbais, os graus verbais. Deixa eu pegar um resumo aqui para vocês, olha só. As famílias verbais, que são chamadas de benyan em hebraico, no plural benyamin, são também chamadas de caule, de tronco, de grau, de padrão, ok? Dependendo da gramática. Então, olha, o padrão do verbo, qual é o padrão cal? Aí o padrão pode ser cal, vamos pegar o verbo matar, seria simplesmente matar. Tá? Vamos pôr na terceira pessoa aqui, ele matou. Agora, no nifal, já vai ser o mesmo grau, com aqueles acréscimos, ele foi morto. É passivo. Aqui é ativo. Então, esse é o grau simples, cal e nifal. No grau intensivo, piel, pual e ritpael. Piel é voz ativa, pual é voz passiva, ritpael é voz reflexiva. Então, ele assassinou, ele trucidou. É a intensificação do matar. Então, ele matou intensivamente. Claro que a gente não diz isso, a gente usa palavras para isso, dependendo do que você pegou pelo contexto. Ele matou intensivamente, porque o grau é intensivo. No pual seria, ele foi trucidado. Ele foi chacinado.
outro se dá. E no grau ritual, que é reflexivo, sempre, o reflexivo é sempre uma coisa intensa, porque eu estou fazendo sobre mim mesmo. Então, no caso do verbo matar, seria ele matou-se. Ele se matou. Ok? No grau causativo, ele mandou matar. Que ele causou a morte. Ou ele fez matar. Ok? E aqui no Rufal, ou no Rofal, dependendo do verbo que for usado, o Rofal ele tem a característica de ser passivo e causativo. Então, foi causada a sua morte. Talvez você possa traduzir por a sua morte foi causada, né? Sua morte foi causada por... E aí você diz qual é o agente da passiva aqui. Ok? Então, esse é um resumo do que a gente chama de famílias verbais. Tá? As famílias verbais, ou os graus, ou os troncos verbais. Tá bom? Isso aqui eu vou deixar para vocês lá na plataforma. Tá? Então, espero que isso tenha ajudado você. E eu deixei na plataforma também esse texto que nós usamos aqui, já traduzido, para vocês poderem dar uma olhada nisso. Tá bom? Depois nós vamos ver, no próximo vídeo, essas propriedades do verbo e as vozes do verbo que nós vamos entender. Esse quadro aqui é muito bacana, é muito bem feitinho, ele está todo em inglês, mas ele vai te ajudar a entender o processo todo. Esse quadro aqui, esse resumo do sistema verbal, também está lá. Se você quiser pegar esse resumo e assistir novamente o vídeo, você vai entender muito melhor as coisas que nós estamos falando aqui. Ok? Pois bem, isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.